Fala galera, aqui é o Fred do canal Fredcast Games. Hoje eu vou voltar nos vídeos falando de videogames e eu vou apresentar um portátil, o mais importante portátil da Sony já lançado até hoje, que é o PSP. Vou falar um pouquinho sobre ele, contar a história e vamos a números, né? Eu gosto de números. Bem, o PSP foi lançado em 2004, lembrando que nessa época ele teve como concorrente o Nintendo DS. E, na verdade, o Nintendo DS até hoje é o segundo console mais vendido do planeta, né? O Switch está chegando perto lá dele, mas talvez nem ultrapasse, porque já está chegando aí o Switch 2. E ele teve como concorrente o, o Nintendo DS, então, no caso, o PSP teve como concorrente o Nintendo DS. O PSP parece, na hora que eu for falar assim para vocês, parece que vendeu pouco. Ele vendeu 81 milhões de unidades. Não é pouco, tá? Não é. Sim, é quase metade do que o Nintendo DS vendeu, mas não é pouco. Para vocês terem uma ideia, o sucessor do PSP saiu em 2011, final de 2011, início de 2012, e foi o PS Vita. O PS Vita vendeu apenas 16 milhões de unidades. Então, façam uma comparação, 16 milhões para 81 milhões do PSP. Ele teve jogos importantíssimos. Por quê? Porque ele vendia muito. Então, ele recebeu os principais jogos da época. Olha bem, ele teve 2 games do God of War, que na época eram exclusivos para ele. Depois chegaram a sair de outras formas para outros videogames, mas na época os games eram exclusivos do PSP. E não tinha como você rodar. Tá claro que o God of War não sairia para o Nintendo DS, porque o Nintendo DS é da Nintendo e o God of War é da própria Sony. Mas assim, apesar do DS ter vendido muito mais, na hora que você pegava um PSP na sua mão para você jogar, o visual era outro. Porque os gráficos dele eram praticamente os gráficos do PlayStation 2. É claro que era fácil, um pouco mais fácil de fazer gráfico do Play 2 numa tela muito pequena, que inclusive, vou até comentar, eu peguei o meu PSP aqui, até estranhei, tem muito tempo que eu não pegava, e eu estranhei porque a tela, eu achei a tela pequena, quando na verdade ela é bem maior que a do Nintendo DS, que o DS tem 2 telas, né? Mas cada uma é muito pequenininha. Porém, eu estou acostumado agora com o smartphone. Na hora que eu peguei e vi que era menor do que a minha tela do smartphone. Bem, vou mostrar para vocês o meu PSP, né? Não tem caixinha, infelizmente, tá? Esse é meu PSP. Tá bonitinho, tá bacana. Olha bem. Ele funcionava, ele tem os botões de ombro aqui que são até transparentes. Tá vendo? Tem um analógico aqui, bem legal. Os botões de cruzo, os botões tradicionais dos videogames da Sony aqui, tá bem? E mais algumas funções aí embaixo, ó. Mais algumas funções, botão de volume. Ele tem um local para colocar fone de ouvido, carregador, eu acho que aqui é o carregador. E mais o que? Vamos lá acompanhando comigo. Ele tem uma entradinha aqui que é para cartão. Deixa eu ver se é essa mesma. Então, né? Não estou enxergando muito bem, mas acho que é. Não, é. Tem a entrada do cartão, que inclusive o desbloqueio, porque depois ficou. A mídia dele é essa aqui atrás, ó, chama UMD. UMD. Pode ver que o meu eu comprei já usado, ó, ele estava até colado isso daqui. Na verdade, eu nunca abri essa parte para colocar. O UMD era um CD. Tá ele inteiro, ó. Pra vocês terem uma ideia do tamanho. Eu segurando. Ó, ó. Tá vendo? Não é tão grande assim. Então, o que acontece? O PSP, a mídia original era
o tal do UMD. Era um CDzinho que cabia até 2 gigas e ele ficava dentro de um plástico. E você colocava ele aqui com o plástico, entenderam? Para ficar mais difícil de cair, de arranhar. Então essa era a situação. Então não houve pirataria desse tal do UMD, tá bem? Mas um pouco depois de lançado já existiu a pirataria, porque você coloca cartão SD e micro SD. E aí a pirataria veio através dos homebrews, né? E é isso aí. Bastante jogo bacana. O jogo mais vendido para ele foi o GTA. Vocês acreditam que saiu o GTA? Liberty City Stories saiu para o PSP. Foi o jogo mais vendido do console. Saiu também um Gran Turismo exclusivo para PSP. E outros games, deixa eu tentar me lembrar. Games importantes, Metal Gear. Tem um Metal Gear, se eu não me engano, o Peace Walker. Acho que é isso mesmo. Ele saiu também exclusivo de PSP, mas eu tenho ele, por exemplo, hoje no meu Xbox Series. E depois ele foi relançado. Acredito que a minha versão do Series deve ser a de Xbox One. Então, como eu disse, em 2011 a Sony lançou o sucessor dele, que foi o PS Vita, e atualmente, né, porque voltou à moda, porque depois a Sony, depois desses 16 milhões vendidos do PS Vita, a Sony desistiu de portáteis. Então ficou os portáteis praticamente só com a Nintendo. Até que a Sony estava até certa, porque chegou uma hora que se achava que o smartphone ia tomar o lugar dos portáteis e pronto. E acabou não sendo bem assim, não dá para adivinhar o que vai acontecer. A gente tenta, mas não dá para adivinhar. E aí a Nintendo vendeu 3DS nessa época, que não chegou a vender tanto assim. Por exemplo, o 3DS vendeu bem menos do que o PSP, do que esse aqui. Então, e ela estava sozinha no mercado. Ela não tinha concorrente. Foi o PS Vita que vendeu 16 milhões. Então, assim, os dois venderam pouco. A verdade é essa. E hoje, com a volta dos portáteis, a Sony arriscou aí alguma coisa sem muito risco ainda, com um risco pequeno, que foi o PS Portal, que na verdade ele é um aparelho para controlar games que você já tem no seu PS5. Então ele vai espelhar o PS5, estando próximo ou através de internet, mas ele mesmo, por ele não roda os games sozinhos, não. Tá bem? E a Nintendo, a gente já sabe, né? A Nintendo, ela pegou os dois videogames e transformou em um só, que foi o caso do Nintendo Switch, e agora vai ser do Switch 2, porque ele é um portátil, mas também funciona na dock como um videogame de mesa tradicional. Então, é isso. Falei até além, né? Mas o PSP tem um lugar no meu coração e de muitas pessoas. Ele era conhecido na época, eu me lembro, o pessoal falava que era o PS2 portátil. Na verdade, não era o PlayStation portátil. Mas o pessoal achava que era um PS2 portátil. Foi muito bacana ter tido na época. Eu tive o PSP na época. Eu confesso que hoje, quando eu quero jogar, eu acabo ligando no emulador do PC e jogo os meus games de PSP através do emulador. Mas não abro mão do meu console, do meu portátil, não. É lindo e tem história para mim. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se fala no próximo. Se gostam dos vídeos, deem um like e se inscrevam no canal, tá bem? E até mais. Até o próximo. Tchau, tchau.